Olá, 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 olá. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de quinta-feira. Essa semana temos mais marcas de máscara, o que significa que temos mais trabalho. Então, o filtro tem que ser melhor. Oi, gente. Para quem não me conhece ainda, muito boa noite. Eu sou a Beatriz. Oi, tudo bem? Eu sou a Beatriz, médica pneumologista. Toda quinta-feira eu faço uma live aqui no Instagram para conversar sobre assuntos médicos de clínica geral e pneumologia, que é a minha especialidade, minha segunda especialidade. Essa semana a live é sobre câncer de pulmão. E a gente vai conversar porque é um assunto super relevante e é importante que todos tenham acesso a esse conhecimento. E esse é o objetivo das lives aqui de quinta-feira, para que tanto você, aluno, quanto para você, paciente, ouvinte, compreenda sobre os temas relevantes na pneumologia, para que isso facilite a sua vida como aluno, como médico, como plantonista, e também para você, paciente, conhecer e ter informações corretas, responsáveis e técnicas num lugar aqui que é confiável, porque eu realmente sei o que eu estou falando, estudei bastante para isso. Então, esse é o objetivo aqui da live. Muito bom ver todos vocês por aqui. Quem quiser e puder chamar os coleguinhas, é sempre bom, porque eu realmente acredito que o conhecimento deve ser compartilhado, especialmente conhecimento de uma doença que muda a vida da família e do paciente. Então, é um tema... Hoje a gente vai falar de câncer de pulmão. Falar de câncer é sempre um tema bastante difícil, porque tem todo aquele peso, aquele estigma em volta, mas é um tema necessário a ser falado. Então, por isso que eu decidi falar. A gente está vendo que na pandemia, muita gente deixou de ir no médico, né? Porque estava com medo de ir no hospital, porque não queria sair de casa, por várias preocupações. E isso acabou fazendo com que muitas pessoas fossem negligenciando os próprios sintomas, ignorando, deixando para lá, né? Esperando passar. Só que, infelizmente, quando vai no médico, que a gente vê que já está, né, com uma lesão pulmonar grande, avançada. Então, isso é muito triste, porque antes de chegar em mim e eu conversar com a pessoa que pode ser câncer, na maioria das vezes esse paciente já passou por vários outros médicos que trataram como formas diversas, tipo pneumonias, tosse alérgica, né? Enfim, com xaropes. E, obviamente, isso não melhora. Então, se a gente aprender a fazer o nosso dever de casa direitinho, como médico, e se os pacientes aprenderem a valorizar os sintomas deles como pacientes, a gente consegue virar essa batalha aí contra o câncer e ter um índice maior de sucesso e de cura, né? Que é o que a gente quer. Então, vamos começar a compartilhar aqui nosso slide de hoje. Então, beleza, sobre câncer de pulmão. Então, para quem está chegando agora, boa noite. Meu nome é Beatriz, eu sou médica pneumologista. Toda semana eu escolho um tema sobre clínica geral, clínica médica, pronto-socorro, UTI, que envolvam áreas respiratórias, né? E eu escolho aqui para falar. Tem temas muito específicos, tem temas pouco específicos, mas são sempre temas relevantes. Essa semana eu decidi falar de câncer de pulmão, porque é importante que todo mundo pense que é possível ter câncer. Então, você, coleguinha ou futuro coleguinha, que vai atender pacientes, você tem que pensar que aquele paciente pode ter um câncer. E que mesmo que você esteja no pronto-socorro, no postinho, na UPA, não é sua função investigar o câncer, mas é sua função como médico
como profissional que está atendendo um paciente, ligar o sinal de alerta para que aquilo possa ser um câncer e para que você possa direcionar o paciente depois que ele sair do pronto-socorro para procurar um pneumologista, um clínico, para poder investigar o que ele tem. O que eu vejo muito é paciente tem 5 pneumonias em 6 meses e já passou com 6 médicos diferentes e ninguém achou razoável pensar que não é normal ter 5 pneumonias em 6 meses. Ou a pessoa tem tosse há 6 meses e já tomou todos os xaropes de tosse da farmácia e ninguém achou razoável investigar uma tosse que não vai embora. Então isso é muito ruim para o paciente e para a medicina no geral. Então, a primeira coisa aqui que eu quero falar é sobre a relevância, a importância, a estatística do câncer de pulmão, tá? Lembrando que a live dura 15 minutinhos e eu vou falar dos principais tópicos. Eu vou querer que vocês participem, que me deem uma respostinha aqui no chat depois, sobre os fatores de risco. Lógico, tem o tabagismo e a poluição, mas eu quero que vocês me digam outros potenciais fatores de risco que vocês imaginam que possam causar câncer de pulmão para a gente discutir aqui. E prepara a perguntinha que eu vou responder todas no fim. Então, a relevância de falar de câncer de pulmão é que dependendo da estatística que você veja, né, da literatura, ele pode ser o segundo ou terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil e no mundo, o que é muito ruim, né? Então perde, dependendo da estatística, para próstata, trato gastrointestinal, mama, e todos esses 3 têm rastreios super difundidos e divulgados na mídia, né? Para o pessoal saber, e o câncer de pulmão também tem, mas é pouco falado. E o que a gente chama muita atenção é que o câncer de pulmão ele é o maior em mortalidade no mundo inteiro. O que é muito triste, porque a gente sabe que a sobrevida acaba sendo baixa, porque o paciente, quando faz diagnóstico de câncer de pulmão, infelizmente, em mais de 60% dos casos, no momento do diagnóstico, aquele câncer já é um câncer avançado, metastático, com poucas possibilidades curativas, que é o que a gente não quer. A gente quer que o paciente que tenha um diagnóstico de câncer, ele tenha um câncer no estágio inicial, que pegue logo no comecinho para poder fazer cirurgia, rádio, químio, o que quer que tenha que fazer para tratar. Esse é o objetivo dos rastreios, né? E o câncer de pulmão, infelizmente, ele pegou aí uma outra tangente e ele acaba matando muito os pacientes. Porque quando a gente descobre, o negócio já está grande demais e espalhado. Então, por isso, por favor, vocês, colegas, futuros colegas, que o paciente falar com você, eu tô com tosse, não melhoro, eu tô com catarro, não melhoro, eu tô com dor no peito e não melhora, eu já tive várias pneumonias e não melhoro. É importante rastrear o pulmão desse paciente, avaliar se não tem nada de errado, porque pode ser câncer, ok? Tópico 2. Quais são os principais fatores de risco para o câncer de pulmão? Óbvio, de longe, bem longe mesmo, é o tabagismo. Não é que todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão, não, felizmente não. Mas das pessoas que têm câncer de pulmão, o que a gente observa é que, em média, 85% dos casos das pessoas que confirmam câncer de pulmão fumam ou fumaram. Então, o câncer de pulmão está intimamente associado com o tabagismo. Claro que pessoas que nunca fumaram, infelizmente, podem ter câncer de pulmão. E isso se dá por mutações genéticas, por história familiar e também por outros fatores de risco, inclusive alguns que você não consegue controlar, como a poluição. A cidade que você vive pode ser mais ou menos poluída, e essa qualidade do ar deveria ser avaliada para saber o que você está inalando. A gente sabe que a poluição é um fator de risco, sim, para mutações no pulmão, e que quanto mais poluído o lugar que você mora, maior o risco de problema pulmonar e maior o risco de câncer associado e de outras doenças respiratórias. Existem várias outras substâncias inaláveis,
que aumentam o risco de pulmão, como por exemplo o amianto, né, que é o asbesto, que antigamente aquelas telhas, sabe, de fazer casa, galpão e as caixas d'água de uma determinada marca, todas eram de amianto. Nos países mais frios, o revestimento interno das casas é de amianto. Então isso precisa acabar, porque é uma substância tóxica. Então você não quer que as pessoas estejam expostas a isso. Por isso que voluntariamente, espontaneamente, o governo oferece para trocar a caixa d'água velha da sua casa por uma de uma determinada marca e substância que tem asbesto, amianto, por outra de plástico. Tudo, lógico, pensando no seu bem-estar e nos processos associados que, né, o governo não quer levar. Então, por isso que tem essas trocas, esses incentivos de troca de caixa d'água, tá? Isso é uma coisa importante. Tem uma mensaginha aí que a gente já responde no final, pode ir mandando mensagem. E eu quero saber de vocês, mas quais outras substâncias vocês acham que pode estar associada a câncer de pulmão? Porque tem várias profissões, tem várias coisas que a gente inala que aumentam esse risco. Mas o que vocês acham? Manda aqui. O problema é que os principais sinais e sintomas do paciente quando tem câncer de pulmão, eles são tardios. Porque o paciente, o médico, vai ignorando, vai deixando, é só uma tossinha, é porque tá muito quente, não, é só um catarrinho, não, é só um sanguinho porque eu tossi demais, eu tô perdendo peso, mas não, é porque tá muito calor. E quanto mais tempo você postergar para fazer aquele diagnóstico, pior vai ser a situação. Então, geralmente os pacientes acabam procurando atendimento médico especializado quando ele já tem sintomas graves. Então, ele já está tendo hemoptise, hemoptóico, né, cuspindo catarro com sangue, quando ele já perdeu muito peso, quando ele tem dor torácica, que isso pode significar uma metástase ali, óssea. Então, infelizmente, são sinais de alerta que super acontece de passar ali despercebido no pronto-socorro. Então, o paciente chega lá falando que está com tosse, que está cuspindo sangue, deve ser uma pneumonia, toma o remédio, pronto. Não, gente, né, dos critérios para você decidir o tratamento de pneumonia é perguntar se o paciente usou antibiótico recente. E se o seu paciente falar, nossa, doutor, tenho pneumonia direto, a cada 2, 3 meses tenho pneumonia, isso deve ligar o seu sinal de alerta de que isso está errado e que isso merece uma investigação. Não no pronto-socorro, mas você precisa fazer uma cartinha, um encaminhamento para esse paciente passar com um especialista, com um pneumologista. Porque não dá para deixar passar e ignorar, tá? Então prestem atenção, médicos, plantonistas, estudantes de medicina. Se o paciente chegar para você se queixando de pneumonia de repetição, tosse com sangue, perda de peso, dor torácica, isso pode ser um sinal de câncer. Não deixe passar, não espere, tá? Continue progredindo na investigação. O quarto tópico que a gente vai falar é sobre a investigação clínica. Então, se o seu paciente chega com essas queixas de tosse, mal-estar, dor torácica, perda de peso, você vai investigar. A investigação, para você ter noção do tamanho daquela lesão, onde está pegando, onde está fazendo o quê, normalmente é com uma tomografia de tórax. Claro que um raio-x pode mostrar alguma alteração, mas às vezes passa batido. Então, se você quer programar uma investigação melhor, você vai fazer uma tomografia de tórax e dali você vai ver a lesão, né, o nódulo ou a massa, e aí você vai programar uma biópsia. Existem vários tipos de biópsia e cada uma vai estar indicada para determinada localização daquela alteração pulmonar. Então, tem biópsia por cirurgia, por broncoscopia, transtorácica. O importante é que quem tem alguma alteração pulmonar de nódulo ou massa suspeito tem que fazer biópsia. Então, tem que pegar ali um pedacinho daquele tumor, daquela massa, daquele nódulo, para tirar, para fazer a avaliação lá na patologia, no microscópio, para dizer qual é o tipo de câncer. Porque o câncer tem nome e sobrenome.
E para a gente conseguir encaminhar o paciente para tratamento e para programar qual é o tipo de tratamento dele, precisa saber efetivamente o nome e o sobrenome, tá? Porque são vários tipos de tratamento e não é igual para todos os casos. Por isso que é importante fazer a biópsia, é fundamental. Uma coisa que eu pego muito erro dos alunos e de outros profissionais não especialistas nas áreas clínicas é que vê uma massa no pulmão e quer encaminhar logo para o oncologista. Não, gente, não é assim, tá? O oncologista, ele recebe casos confirmados de câncer. Ele não investiga câncer, tá? Ele já recebe o paciente com o diagnóstico da biópsia. Então, se você viu uma massa, um nódulo pulmonar, você tem duas opções. Ou você encaminha para o pneumologista, ou você encaminha para o cirurgião torácico, tá? Porque aí pode ser, né, os dois vão direcionar ali para poder fazer aquela biópsia e dar o diagnóstico. Não é para oncologista, até porque a maioria dos serviços de oncologia são especializados, terciários ou quaternários, eles só vão abrir ficha para o paciente com a biópsia, o laudo da biópsia, do anatomopatológico, tá? E é assim que funciona. E aí o oncologista vai fazer o rastreio, estadiamento, proposta terapêutica, tá? Então é assim. Tem uns aluninhos mandando aqui, a pergunta que eu fiz para quem está chegando agora foi: mas quais outros fatores de risco, além do cigarro e da poluição, você acha que pode causar câncer de pulmão? Para eu tirar essa dúvida e esclarecer no final. Afinal, né, muita gente não fuma e tem muita gente não, mas algumas pessoas não fumam e tem câncer de pulmão. E o que é que pode ser isso? Então, mande aqui para a gente conversar. Por fim, esse último tópico que eu vou falar, que é o tópico 5, que é sobre rastreio precoce de câncer de pulmão, é o mais importante da vida. Então, assim, se você não quer saber nada do que eu falei de antes, tudo bem. Mas aprenda a fazer um rastreio precoce. Para quem que é para fazer? Para os pacientes com alto risco de câncer de pulmão. Porque isso vai salvar a vida do paciente. Vários estudos já mostram que quando você faz o rastreio precoce do câncer de pulmão e descobre o câncer de pulmão precocemente, no momento inicial, você reduz a mortalidade do paciente em 25%, o que é bastante. Então, veja, a gente tem campanhas nacionais e mundiais sobre rastreio de câncer de mama, de câncer de colo de útero, de câncer gastrointestinal, né, com colonoscopia, mamografia, preventivo, Papa Nicolau, e isso é ótimo, tá certo, é o que a gente quer, descobrir o câncer no momento inicial. Então, quando a gente fala de rastreio precoce, não é um exame que vai prevenir o câncer, mas é um exame que vai dar o diagnóstico, né, vai identificar o câncer logo no comecinho, que é o que a gente vê, que vira e mexe, sai publicado, né, tem apresentadora de televisão que já descobriu câncer e já tirou e foi totalmente curada. Semana passada teve uma atriz que também falou que foi descoberto câncer de pulmão no estágio inicial e que está programando cirurgia. Então, essas pessoas só conseguem diagnosticar em estágio inicial porque elas fizeram um rastreio, porque elas foram atendidas por alguém que pensou em rastreio. Então você, coleguinha, futuro coleguinha, que lembra que o paciente precisa, né, a mulher precisa fazer Papa Nicolau, mamografia, e que o homem, né, precisa fazer exame de próstata, enfim, dependendo da literatura, e que acima dos 60 anos vai precisar fazer a colono, lembre-se também de que existe o exame de rastreio precoce de câncer de pulmão. E quais são os critérios para esse paciente ser considerado como alto risco para câncer de pulmão? O paciente tem que ter entre 50 e 80 anos, ter uma carga tabágica maior do que 20 anos maço, ou que corresponde a mais ou menos um maço por dia, durante 20 anos, tá? E o paciente ser tabagista ativo ou ter parado de fumar nos últimos 15 anos. Então, se você está atendendo lá um paciente no postinho, que foi lá fazer um check-up, e por acaso ele tem entre 50 e 80 anos, fuma
e tem uma carga tabágica maior que 20 anos março, você tem que pensar em fazer rastreio precoce de câncer de pulmão para esse paciente. Como faz o rastreio precoce? Tomografia de tórax, tá? De baixa dosagem, que é a baixa exposição à radiação. Mas tomografia de tórax. Ah, mas a minha cidade não tem tomografia, eu não posso pedir um raio-x? Não, o rastreio é com tomografia de tórax. Pensa, olha, faz zero sentido. Se na sua cidade também não tem mamografia, você vai pedir rastreio de câncer de mama com raio-x? Não. Se sua cidade não tem colonoscopia, você vai pedir rastreio de câncer de intestino com raio-x? Não. Então, rastreio de câncer de pulmão é com tomografia, sempre. Então, você que é o médico e que precisa pensar, né, não só no momento da doença, mas em prevenir doenças, você precisa saber desses rastreios. Não adianta falar, mas eu não tenho nada, vou pedir um raio-x só, né? Porque vai que... Não, se a lesão, né, pulmonar já está aparecendo no raio-x, acredite, já não é inicial. Provavelmente ela já tem mais de 1,2 centímetros, já é grande o suficiente para aparecer no raio-x, então ela não se configura mais como tumor de estadio inicial, o que é péssimo. Então, se o seu objetivo é fazer rastreio de câncer de pulmão, é com tomografia, tá? Não adianta falar, mas eu sou bonzinho, vou pedir pelo menos um raio-x, tá errado, ok? Então, podem mandar as perguntas, acho que é isso, né? O principal dessa aula é isso. Rastreio de câncer de pulmão existe e deve ser feito para todos os pacientes que são alto risco para câncer e você faz um diagnóstico precoce e isso reduz 25% da mortalidade dos pacientes com câncer. Por quê? Se você não faz isso, no momento que o paciente faz o diagnóstico de câncer, infelizmente mais de 60% já tem lesão metastática, que é péssimo. Então lembrem-se de pensar em câncer de pulmão, tá? Vamos ver aqui, podem mandar perguntinhas aqui embaixo. Eu fiz uma pergunta no começo da live, questionando sobre quais outros fatores podem ser responsáveis por câncer de pulmão, fora o tabagismo e fora a poluição, né, que a gente inala. Então, vamos ver aqui. O Marcelo, vamos ver, perguntou se refluxo, tá, DRGE, associado à broncoaspiração pode ser fator de risco para câncer de pulmão, ou está mais relacionado a câncer esofágico? Com certeza, câncer esofágico. Pode ser causador de câncer de pulmão? Até pode, mas o que a gente vê é que refluxo com aspiração crônica dá mais fibrose pulmonar, tá? Então, antes de virar câncer, acontece ali uma fibrose pulmonar e em cima da fibrose você sabe que tem mais chance de desenvolver câncer, de ter células ali mutantes e isso gerar um câncer. Então, assim, é possível, claro, mas antes de vir o câncer vai ter fibrose pulmonar. Então, é muito mais comum você ver pelo refluxo lesão de esôfago, câncer de esôfago primeiro. Lembrando que pacientes que fumam também têm mais chance de ter tumor de boca, língua, garganta, esôfago, estômago, tudo isso. Então, é bastante comum até a gente encontrar tumor sincrônico no trato gastrointestinal e no trato respiratório, tá? Quando acha um, vai pesquisar, acha o outro, por causa da exposição do tabaco mesmo, né? Que acaba sendo inalada e faz lesão tóxica. Vamos ver. DPOC, sim. DPOC é sim um fator de risco para câncer de pulmão pelo próprio tabagismo, lógico, mas o tabagismo causa lesão pulmonar, né? O DPOC, que vai dar ali enfisema, uma regeneração celular mutante, alteração de mecanismo de proteinase, de recuperação celular, e isso sim vai aumentar a chance de ter câncer de pulmão. Então, sim. Parece uma pergunta óbvia, né? Mas é sim a resposta. Fator de risco, exposição constante a raio-x. Sim, radiação é um fator de risco para câncer, tá? Não só câncer de pulmão, claro, mas principalmente tumores hematológicos, tá? Se você for pensar só nos raios-x de exames, por exemplo,
é um alto fator de risco para leucemias, linfomas. Então, a preocupação que a gente da pneumo discute bastante nos bastidores aí, é que agora, nessa época de pandemia, né, tem muitos profissionais pedindo tomografia para os pacientes a cada 2 dias. E é uma radiação que vai ficar acumulada no paciente. Então, daqui a umas 2 décadas, vai ter um surto de doenças hematológicas e ninguém vai saber por quê. Vão inventar um monte de coisa aí, mas aí você tem que... O paciente não vai lembrar que ele fez tomografia a cada 48 horas por uma semana. Então, isso é uma coisa a se pensar. A gente sabe que tem outras substâncias, né, que são radioativas, por exemplo, o radônio, que no Brasil não tem muitos casos, mas nos Estados Unidos o radônio foi usado na construção civil por alguns anos. E existem casas contaminadas com radônio e com asbesto, como eu falei, e que atualmente elas são, né, embargadas, ninguém pode mais morar. Para ter reforma tem que comunicar a todos os vizinhos para poder tirar aquilo, porque é bastante tóxico. Então, sim, exposição a produtos radioativos também aumenta a chance de câncer de pulmão. Ó, mais um fator de risco aqui, exposição a fogão a lenha. Sim, porque a exposição a fogão a lenha e qualquer queima de biomassa, na verdade, aquilo produz monóxido de carbono e aquilo vai ser deletério, vai ser tóxico para o pulmão. E aí o pulmão vai queimando da mesma forma que queima, por exemplo, com a fumaça do cigarro. Então, exposição, né, por exemplo, que a gente vê hoje muitas mulheres que nunca fumaram, mas sempre tiveram fogão a lenha, ou trabalharam em fábrica de carvão, elas têm pulmão exatamente semelhante ao de um tabagista, porque teve DPOC, teve enfisema e isso aumenta a chance de câncer de pulmão, sim. Mais ideias, deixa eu ver. Rastreio deve ser feito também em pacientes assintomáticos? Sim, sim. A ideia é fazer em paciente assintomático, tá? Porque se for sintomático, lembra, aí já deu ruim, né? Aí provavelmente já é um caso avançado. É só você fazer um paralelo, por exemplo, com a mamografia. A mamografia, ao longo dos anos, a gente convenceu as mulheres que depois de uma determinada idade, ela tem que fazer mamografia todo ano. E lógico, você incentiva a fazer o autoexame, se tiver alguma coisa, você faz até com um tempo menor. Mas se não, você não sentindo nada na mama, você vai fazer a mamografia. Exatamente para fazer um rastreio precoce. Porque da mesma forma, no câncer de mama, se você já estiver palpando ou vendo alguma alteração de pele, isso já é um câncer avançado. Então, é o que a gente não quer que aconteça. Então, se o paciente for assintomático, que é o que a gente quer que ele seja, se ele tiver esses critérios para alto risco de câncer de pulmão, então, mudou, tá? Do ano passado para esse ano, expandiu um pouco mais os pacientes, então isso deve cair em provas de residência, né? Então, se o paciente tiver entre 50 e 80 anos, for tabagista ativo ou tiver parado de fumar nos últimos 15 anos e tiver uma carga tabágica maior que 20 anos maço, ele tem indicação para fazer rastreio precoce de câncer de pulmão com tomografia de tórax, ok? Então, sim, devemos fazer. Vamos ver aqui. DPOC por tabagismo, ok. Mas e por deficiência de alfa-1 antitrypsina? DPOC por qualquer coisa pode dar câncer de pulmão. Porque o DPOC, né, é uma doença pulmonar obstrutiva crônica em que você tem a alteração da arquitetura do pulmão. Então, você vai ter bronquite, remodelamento brônquico, espessamento brônquico, área de enfisema, destruição da matriz celular. Então, tudo isso, esse processo cumulativo de célula morre, célula se regenera, célula morre, célula se regenera, alguma hora isso dá errado. E é por isso que ocorre a mutação e isso que faz desenvolver a célula cancerígena. Então, qualquer que seja o motivo do DPOC, mesmo por alfa-1 antitrypsina, que é uma doença rara, também pode ter câncer de pulmão, ok? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntinhas. Então, eu vou falar outros fatores de risco que vocês precisam lembrar que podem causar câncer de pulmão. Então,
exposição à sílica, tá? Sílica é areia. Então, pessoal da construção civil, que trabalha com cimento, com reforma, lixando, com calcário, fazendo aquelas formas, trabalha com vidro, tudo isso tem aumento de chance de câncer de pulmão. Por quê? Porque a sílica causa uma doença crônica que é chamada de silicose. Quando você inala aquela partícula de sílica, que é uma areinha, aquilo também causa uma inflamação pulmonar e fica ali alternando o processo de morte celular, inflamação celular, regeneração, morte e regeneração. E num desses caminhos, a célula não se regenera de forma adequada, produz um clone mutante e causa câncer. Então, precisa pensar na possibilidade dos profissionais que trabalham na construção civil terem silicose, fibrose pulmonar, tá? E podem ter DPOC por isso. Pacientes que trabalham com solda, tá? Soldadores, aquele vapor, né, da produção da solda ali, dos metais, também é tóxico e também pode causar câncer de pulmão a longo prazo. Então, é importante perguntar. Então, quando o paciente fala, não, eu trabalho numa indústria, mas é o quê? Indústria de quê? Fazendo o quê? Você solda, mas solda o quê? É alumínio, é cádmio, é ferro? O que é que você está soldando? Então, isso é importante perguntar. Por isso que na pneumo é tão importante saber qual é a ocupação, a profissão da pessoa. Porque a profissão está relacionada ao ambiente que a pessoa respira, que ela passa grande parte do dia. E dependendo do que ela respire, aquilo pode dar doença respiratória, inclusive câncer de pulmão, tá? Então, por isso que eu sempre falo, tem que perguntar o que o paciente faz, mas não o nome da profissão. O que ele faz? Aposentado não significa de nada, funcionário público de nada, trabalhador da indústria também nada, você precisa saber a função, metalúrgico, nada, tem que saber o que a pessoa faz no dia a dia dela. E isso é importante para você saber o que ela está respirando, o que ela está inalando ao longo do tempo, que pode ser tóxico e dar tanto asma, DPOC, como também câncer de pulmão, certo? Então não é chatice da pneumo, é super, super relevante, tem que perguntar, porque a pessoa, né, a maior parte do tempo ela passa ou em casa ou trabalhando. Então por isso que a gente sempre quer saber do ambiente doméstico e do ambiente de trabalho, certo? Dúvidas? Perguntas? Então ninguém vai mais pedir raio-x para rastreio de câncer, porque tá errado, tá? Se na prova de perguntarem como fazer o rastreio de câncer de pulmão, tomografia, certo? Ah, não tem no meu município, isso é um problema administrativo, não é um problema médico. Médico se concentra em problema médico, certo? Lembrem do rastreio de câncer de pulmão, ele existe, ele salva vidas e ele deve ser feito para todos os pacientes de alto risco, independente de sintoma. Deve ser feito para quem tem entre 50 e 80 anos, fuma ou parou de fumar há 15 anos, no máximo 15 anos, e tem uma carga tabágica de 20 anos máximo, pelo menos, tá? Para essas pessoas precisa. Eu tenho pacientes que eu fiz rastreio, né, que acompanham comigo, que eu fiz rastreio, que a gente descobriu câncer em estadio inicial, operaram, estão curados há anos. E é isso que a gente quer, curar um paciente. Para curar um paciente com câncer, você precisa fazer um diagnóstico precoce de câncer. Senão as chances de cura caem cada vez que o tumor cresce. Ok? Então é isso, hein, minha gente? Não vamos mais passar vergonha pedindo raio-x para rastreio de câncer de pulmão, tudo bem? Foi ótimo ter vocês por aqui hoje, viu? Tchau, boa noite!